Olá, e hoje tem rock e poesia. Bem-vindos ao Litera Mais. Sabe quando a gente está passando por um lugar e ouve uma música que cola na sua mente? Pois é, eu estava nadando no mar e uma música alta na beira da praia entrou na minha mente de um jeito que eu comecei a pensar no vídeo que eu ia fazer aqui para vocês. Pois é, a inspiração vem de todo lugar, às vezes é desesperador. The Man Who Sold the World. Neste vídeo eu vou falar da inspiração literária, das condições de produção da música, da treta entre David Bowie e Nirvana e possibilidades de interpretação. O Homem que Vendeu o Mundo, na voz de Kurt Cobain. Eu gosto dessa versão, que foi a que eu ouvi na praia, que ela tem um quê de melancólico para combinar com o cantor. Diferentemente da primeira gravação, que é num tom muito mais leve do compositor e cantor David Bowie. Aliás, o Bowie se sentiu muito incomodado por um bom tempo quando a geração grunge tirava todo o crédito dele dando ao Nirvana. Mas isso mudou principalmente depois da morte trágica de Kurt Cobain, quando o David mais fazia comparar a qualidade de cada artista em suas versões para esta música. O próprio David, ao longo dos anos, fez várias versões diferentes para ela e nunca deixou de cantar nos shows e reforçar que era uma das preferidas de seu repertório. Ao contrário do Led Zeppelin, por exemplo, que não pode nem ouvir pedido de Starway to Heaven. The Man Who Sold the World possivelmente foi inspirada no poema Antigonish, do poeta inglês Hugues Mearns. A ideia geral e o início é muito semelhante. Eu vou ler aqui um trechinho. Yesterday, up on the stairs, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish he had go away. E a música do Bowie vem com We Pass Upon the Stairs, enfim, é muito similar, né? Poema e canção falam de um encontro com alguém que não estava lá. No caso do poema, tende a ser um fantasma, uma aparição. O sujeito é he, né? Um outro, um ele. Já em Bowie, carrega um senso do vazio de si, ou procura. É ele quem não está lá. O sujeito é we, é um nós. Só que esse nós ele vai se converter num eu, né? Num I. E que dá um sentido mais aprofundado, percebe? De reconhecimento de um si que morreu. E a gente vai destrinchar isso. Eu só vou deixar a letra da música em tradução livre aqui na descrição. Então, quando escreveu The Man Who Sold the World, David Bowie estava buscando uma identidade criativa, criando várias personas. Segundo ele estava passando por um momento mais místico, seus 15 minutos de flerte com o místico. Numa entrevista com a BBC, em 97, ele coloca assim: acho que escrevi porque uma parte de mim que eu estava procurando. Você tem essa grande busca, essa grande necessidade de descobrir quem você realmente é. Em David Bowie, a letra abre para certa expectativa de múltiplas possibilidades. Você tem a necessidade de descobrir quem você é e pode pensar e realizar certas coisas, assim. Então, são possibilidades. O próprio contexto cultural induzia esse tipo de interpretação. Então, ali a gente está nos começos dos anos 70, a revolução sexual dos anos 60 estava rendendo os frutos ainda, um estado de bem-estar social na Europa que não era visto anteriormente, né? Que se gerava também um otimismo e mais espaço para uma arte arejada, que foi a matriz do glam rock, uma vertente assim que brincava com papéis de gênero, drama, arte pop e um rock mais complexo, com exemplos como o David Bowie, o Elton John, o Rod Stewart, que são frutos da classe média inglesa, e nos Estados Unidos a gente vai ter lá no glam Alice Cooper, Lou Reed, o Iggy Pop, que fizeram, né, essa parte da história desse tipo de abordagem do rock. O Bowie, ele trabalhou temas como a perspectiva individual sobre o mundo, ocultismo, erotismo, ficção científica e também a busca de uma identidade mais abrangente, coletiva. Ele foi bastante contestador artisticamente e com um senso perspicaz de comentar a sua época. Nesse cenário, a música O Homem que Vendeu o Mundo aparece no álbum de mesmo número que foi produzido e lançado em 70, que flertava assim menos com a ficção científica, ao contrário dos primeiros dois álbuns do Bowie, e mais com temas como identidade, loucura, violência, com uma pegada de hard blues e também de rock psicodélico.
Alguns dizem que é rock progressivo, eu acho que é mais pro psicodélico, enfim, há controvérsias. Eu li em algum lugar que tem inspiração de Kafka e Nietzsche nesse álbum, mas eu teria que avaliar com mais cuidado para dar minha opinião aqui, porque nem tudo que é nihilista é Nietzsche e nem tudo que causa estranhamento bizarro é Kafka, né, minha gente? A questão central da letra The Man Who Sold the World é sobre um homem que não se reconhece mais e ele está péssimo com isso. O dilema de estar disposto a vender os nossos valores pessoais em troca de valores monetários, o que seria uma traição aos nossos sonhos. E quando se vende o sonho pessoal ao vazio, aquele si que falei anteriormente, seja parte de mim que morreu. E para lidar com isso, se lança a dúvida, who knows, not me, we never lost control, que é uma tentativa de lidar com essa morte de si sem culpa e reforçar o autodomínio. Nós, né, o ser inteiro, nunca perdemos o controle. Isso repete como um autoconvencimento. O sujeito da música até acha engraçado encontrar com este outro dele mesmo e que ele, inclusive, aperta ali a sua mão. Mas aqui no Bowie há uma leveza, um certo alívio cômico, mais otimismo pelo tom, até num sentido de conciliação das identidades. O Bowie também bebeu na fonte da literatura gótica e que a figura desse duplo de si foi muito explorada. Na literatura alemã e em especial o Doppelganger. É um fantasma de uma pessoa viva, basicamente. Outra linha possível de interpretação da letra seria relacionar a trajetória do Bowie referente à sua pessoa, suas personas e esses relacionamentos com o público, que seria até tema de um outro vídeo aqui. Um outro tema também é o quanto a arte deve se render ao que é comercializável no momento. E isto a estética grunge do Nirvana discute bastante. O grunge, que vem de grunge, que é uma gíria para imundícia e sujeira, ele traz um estilo totalmente despojado, desleixado até, sem excesso de glamour e teatralidade da era glam. No grunge, temas como sarcasmo, autodúvida, angústia eram recorrentes nas letras e nesse sentido a escolha de regravar The Man Who Sold the World casou como uma luva ali no grupo Nirvana. Então o tom que o Kurt Cobain deu, ele ficou mais triste, ele é mais sarcástico, por exemplo, do aperto de mão ali, né, referido na música, há um certo deboche ali. A música ela já possuía um tom enigmático e isso se intensifica na interpretação do Kurt. Ela é arrastada, como você quer colocar camadas de melancolia e introspecção. Vocês concordam? É como se não houvesse possibilidade de reconciliação com este outro que se perdeu. Assim, um sentido meio que irremediável. É curioso que o vídeo desta música fez um enorme sucesso no acústico da MTV, que é um palco tão comercializável, né? Quando se sabia que o Kurt se incomodava muito com a questão de lidar com a fama exponencial do Nirvana, como se ele vendesse assim em troca de poder fazer essa música ali naquele palco. Então, ele vai aparecer na MTV com um humor triste. Ele até brinca um pouco com o público, mas em seguida ele retorna aquela melancolia e entrega uma interpretação que é um presente caprichado para seus fãs. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se, comente que eu respondo. Um beijo e até o próximo vídeo.